Boa tarde, gente. Então, agora a gente vai dar início a mais uma aula do ciclo de debates, Introdução à Base de Dados. Tá? Bom, meu nome é Carolina, sou uma das mediadoras, certo? Antes da gente começar, peço a todos para se atentarem às boas práticas no ciclo de palestras, manter o microfone fechado, tá? Isso atrapalha bastante os nossos palestrantes se eles ficarem abertos, tá? Peço atenção para ligar o microfone quando for se comunicar com o grupo. Pontualidade, infelizmente hoje é essa gente que não consigo cumprir por conta de problemas técnicos, mas agora a gente já está começando o nosso evento de hoje. E atentar para que haverá momentos para dúvidas durante a palestra, tá? E eu peço para que todos enviem as suas dúvidas pelo chat. Nos blocos de dúvida, eu vou fazer as perguntas para os palestrantes, as perguntas que estiverem no chat. Peço ainda para que vocês confirmem a presença de vocês pelo link que será disponibilizado inúmeras vezes no chat durante o evento. Basta confirmar a presença uma única vez, ok? Não precisa confirmar a presença no link mais de uma vez. Basta uma única vez. Bom, o nosso objetivo com esse ciclo de palestras é capacitar discentes e profissionais sobre como realizar pesquisas em base de dados da saúde, além de fornecer subsídios técnicos que permitam criar estratégias de busca e recuperar informação. Nossa metodologia são as palestras. Aproveito para dizer que os slides eles serão disponibilizados junto com um compilado de vídeos, tá? Na aula, dessa aula, assim como das demais aulas do nosso ciclo de debates, no final do curso, ok? Então, não vai ser disponibilizado no final do dia de hoje, apenas no final do curso, todo o material de slides e vídeos vão ser disponibilizados. A aula de hoje, ela vai ter duração de 1 hora, dividida em 2 blocos de conteúdo, intercalados com 2 blocos para retirada de dúvidas, ok? Hoje o nosso tema é de Sinarral. A gente, no dia 4 de maio, já falou sobre Pico, Desk, Mesh e operadores booleanos. No dia 6, periódicos CAPES. E hoje a gente vai falar no Sinarral. E ainda teremos mais 3 encontros após o de hoje. Dia 13, dia 18 e dia 20. A gente espera todos vocês nesses encontros. Hoje as nossas palestrantes, elas são... A primeira do dia, professora doutora Elisa Cristina Macedo, coordenadora de curso do mestrado profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, docente do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio, docente do PPGenf, membro da NUPEC, coordenadora do projeto de extensão Laboratório Vivo, Educação, Tecnologia e Qualidade de Vida, orientadora das ligas LAP e LAPEN. E quem ficará responsável pelo bloco de dúvidas é a professora doutora Priscila Alfradique de Souza, docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Unirio, docente do PPGenf e PPGST, membro dos grupos de pesquisa, enfermagem e a saúde da população, GESAE e GPSI, coordenadora do projeto de pesquisa, SAI, Teorias e Tecnologias nos diferentes grupos populacionais, orientadora da Liga LAEG Unirio e co-orientadora da Liga LAITEC Unirio. Então, com a palavra, a professora Elisa. Boa tarde a todos.
Pergunto se vocês estão vendo. Todos estão vendo? Alô? Sim, Elisa, estamos vendo sua apresentação. Sim, professora. Ok. Porque eu não tenho acesso à minha imagem, não tenho acesso ao chat. Então, vocês precisam responder quando eu perguntar, por favor, ok? Então, vamos lá. Hoje, como a nossa monitora já falou, nossa mestranda, nós vamos trabalhar pesquisa na base de dados Sinarral. Então, só relembrando, que para se chegar até a base Sinarral, precisa ser por um acesso remoto de sua instituição. Ela é uma base paga e, portanto, você não vai conseguir acesso ao seu conteúdo se entrar direto solicitando a base Sinarral pelo Google ou por uma máquina de busca outra. Tem que ser por um acesso remoto e o nosso acesso aqui é o Café. Então, através da comunidade acadêmica federada, no nosso caso aqui é a Unirio, no meu caso é a Unirio, eu vou conseguir com a minha senha, com o meu CPF, com a minha senha do portal da universidade, eu vou conseguir, via Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e cada um via suas respectivas instituições, chegar até a plataforma Café. Muito bem. Eu vou buscar por base. Eu não sei se vocês lembram da aula passada, quem participou. Quando você conhece a base que você quer, que você precisa, você já digita direto o nome dela, já vai aparecer o autocompletamento, que é um recurso de busca da plataforma, e vocês vão clicar direto em Sinarral e vai abrir essa página, você clica novamente, porque só tem uma base com o nome Sinarral nessa plataforma dos periódicos CAPES, e aí vai abrir a plataforma Sinarral para vocês. Elisa, desculpa, coloca para a gente no modo apresentação, só para facilitar a visualização do slide. Desculpa, ok. Obrigada. Ué. Foi? Perfeito. Cumulative Index to Nurse and Allied Health Literature. É uma base de dados internacional, de informação científica, olha isso, em 50 especialidades em enfermagem, além de outras áreas da saúde. Mais de 5 milhões de registros, 1 milhão de registros desde 1981. Muito interessante para quem trabalha com história, que tem texto integral datado de 37. Ela recupera artigos científicos, livros, capítulos, bases de dissertações e teses de enfermagem, tem em torno de 5.500 revistas indexadas, texto integral de mais de 1.300 revistas, e segundo a própria Sinarral, de onde eu tirei esses dados, o acesso é rápido, fácil, a textos completos e principais periódicos. Vamos constatar, né? Se realmente é fácil. Rápido é. Bom, quando você abre a página, vai abrir a EBSCOhost e você pode optar pelo idioma que você quer. O indicado é o inglês, English, mas nós vamos trabalhar com o português para tentar ser mais didático, facilitar um pouco. Além disso, a EBSCOhost, ela possibilita a entrada em várias outras bases de dados, além da Sinarral. Está clicado aí, vocês podem observar a Sinarral, mas tem várias, inclusive a ERIC. A ERIC é excelente, ela é de educação, é uma base específica da área de educação. Nós vamos hoje trabalhar Sinarral, o Useful Text. Bom, quanto às preferências, eu já sei que não está muito legível, mas eu vou ler para vocês que essas preferências, elas deveriam ser marcadas antes de vocês começarem as buscas. Qual o idioma que você quer? E uma coisa interessante é a chamada busca Smart Text. Essa busca Smart Text deve estar ligada. Se vocês olharem à esquerda no cantinho, tem ligado e desligado.
executar busca Smart Text. Sempre mantenham ligado, pelo seguinte, porque quando a busca com a string de vocês, com a estratégia de busca, a equação de busca que vocês utilizarem, não retornar nenhum dado, a Smart Text é um algoritmo que consegue agora, ele não mostra qual é a string dele, mas ele apresenta para você uma opção com vários resultados. Então, não fica zerado. Então, é bastante interessante manter ligado essa busca com algoritmo Smart Test. O formato da exibição dos resultados você pode escolher. Essa imagem Quick View, que eu aumentei, que está ampliada, ela visualiza miniaturas das imagens. Diretamente na lista do resultado, você já consegue visualizar todas as miniaturas, todas as imagens que se apresentam no estudo. Então, é uma dica e vale a pena deixar a imagem Quick View ligada. Você ainda pode selecionar o melhor layout de página, se você quer trabalhar com uma coluna, 2, 3 colunas, isso depende do seu gosto. Enfim, são preferências para facilitar a sua navegação, e é absolutamente livre, e vocês vão testando e tentando ver o que é melhor para vocês. A dica que eu deixo é deixar o Smart Test ligado e deixar o imagem Quick View ligado. Ok? Bom, nós vamos começar, então, com a busca básica e depois nós vamos trabalhar a busca avançada. Quando terminarmos a busca básica, vai ter a hora das dúvidas, ok? Vamos usar uma derivação do acrônimo PICO para essa busca básica, para a gente treinar um pouco o acrônimo PICO. Vamos usar esse tipo aqui, população, fenômeno de interesse e contexto, que é um dos derivados do conhecido acrônimo Population, Intervention, Comparison e Outcome. Essa é uma variação, onde, aqui no caso, P são as crianças e adolescentes, a população, e o fenômeno que nos interessa, o fenômeno de interesse, vai ser imunodeficiência primária, e CO, o contexto. O contexto vai ser em tempos de Covid-19. Então, vocês vão observar que quando nós formos procurar os termos, esses serão os termos. Criança, adolescente, imunodeficiência primária, Covid-19 e as palavras, os termos afins, sinônimos ou afins com esses termos que são apresentados no acrônimo PICO, ok? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar lá em cima, bem lá em cima, no topo da página, em azul, no chamado Assuntos Sinahal ou Sinahal Heading, que são os descritores. Lembra que a professora falou que a Sinahal tem um tesauro próprio? Realmente. Só que não é como Mesh ou Dex, que você clica ali e aparece a árvore. Não, não é assim. Você vai clicar ali e vai aparecer essa janela. Uma janela escrito Sinahal Subject Headings, e você vai escrever um termo Mesh Sinahal. Um termo Mesh por quê? Porque o tesauro Sinahal é muito, muito semelhante ao tesauro Mesh. São os termos quase todos iguais, ok? Então, eu vou escrever a palavra, aqui no caso, Coronavirus Infection, a gente vai continuar com a mesma terminologia, e vou clicar em procurar, tá bom. Escrevi o Coronavirus Infection, que é um termo relacionado, lembra lá, ao contexto. Eu coloquei aqui em amarelão, em laranja, de novo o acrônimo, para a gente poder acompanhar a qual bloco pertence esses termos, se é o bloco população, se é o bloco fenômeno de interesse ou se é o bloco contexto. Então, vamos começar por contexto, como está grifado aqui. Então, eu vou escrever Coronavirus Infection e vou clicar. Aí, sim, vai aparecer uma árvore. Ou
melhor dizendo, ele vai me indicar se essa palavra que eu escrevi é um descritor ou uma palavra-chave, se é um termo controlado ou não controlado. Podemos depreender por aqui que é um termo controlado. Olha, aparece logo no início, coronavirus infection. Caso ele não fosse um termo controlado, um descritor, caso ele fosse um termo não controlado, não pertencesse ao tesauro sinarral, todo modo ele iria aparecer em último lugar, em rosa, e eu clicaria como palavra-chave. Então, a plataforma me dá a possibilidade de inserção de termos não controlados. Uma vez que eu clique em coronavirus infection, que é o termo que me interessa, imediatamente vai abrir esta página com uma pequena janela verde escrito termo de busca, termo da busca, e em cima buscar base de dados. Aqui é que você tem que prestar muita atenção, porque essa pequena janela é onde vai se formando, à medida em que eu for acrescentando termos, a minha estratégia de busca. Então, quando eu clico em coronavirus infection, ele migra imediatamente para termo da busca. Eu coloquei ali, observe. Só que o coronavirus infection, para mim, é pouco. Eu quero mais um termo. E eu posso colocar quantos termos eu quiser, como procurando nos termos adicionais, lá embaixo. Procurar em termos adicionais. Lá em cima, em verde, eu vou só adiantar isso aqui para vocês, tá? Lá em cima, em verde, está escrito buscar base de dados. Toda vez que eu concluo as minhas buscas de termos por bloco, aqui no caso é o contexto que eu estou procurando, eu preciso clicar em buscar base de dados. Isso vai ser repetido ao longo de toda a apresentação, tá bom? Para a gente lembrar disso. Então, eu vou procurar termos adicionais a coronavirus infection. Quando eu clico ali, automaticamente, eu caio nessa página, que é a página da Sinarral Subject Heading. E aí eu vou escrever COVID-19, que é um termo também relacionado ao contexto, mas que é uma palavra-chave. Nós já sabemos disso das aulas passadas. Mas mesmo que nós não soubéssemos, quando a gente procura, ela vai me dizer, observe, não foi possível localizar o termo específico, mas está lá embaixo, como palavra-chave, buscar como palavra-chave, em rosa, aqui no final. Eu vou marcar. Assim que eu marcar, o que vai acontecer? Ela vai migrar para termo da busca. Onde tem escrito termo da busca, essa pequena janela à direita, verdinha. Agora eu já tenho 2 termos de busca, coronavirus infection e COVID-19. Agora, uma coisa interessante. Às vezes, ele insinua ou indica que você deveria ampliar a sua busca. Isso é com você. Você decide se você quer ampliar ou não coronavirus infection ou COVID-19. Eu optei por trabalhar só com o conceito principal. Eu não cliquei em ampliar. E, além disso, eu vou combinar as minhas seleções com um operador booleano. Lembra do conector lógico? Por que eu não vou usar o AND? Porque se eu usar o AND, nessa janelinha aqui à direita, eu vou simplesmente recuperar estudos que tenham as 2 palavras. Não me interessa. Eu quero que todos os estudos que tenham coronavirus infection ou COVID-19 sejam recuperados. Então, eu vou usar o OR. Isso é importante, viu? Faz uma diferença brusca na string que vocês vão montar e nos resultados. Por último, após eu terminar todos os termos agora, não preciso mais de nenhum termo, não quero acrescentar mais nada, aí eu me dou por satisfeita que o meu bloco contexto está terminado. Aí, por último, para obter os dados e para gravar a string, porque senão como é que eu vou juntar depois
os 3 blocos com AND, porque isso vai acontecer futuramente. Então, para isso, o meu material precisa estar gravado, ok? Aí eu vou clicar em buscar bases de dados, e ele vai me dar simultaneamente o quantitativo, que é o resultado para contexto, a combinação de coronavirus infection e COVID-19, e, além disso, ele guardou essa informação. Agora eu posso partir para a segunda etapa, que é agora buscar os termos relacionados ao fenômeno de interesse. Tá indo? Bom, vou clicar em assuntos Sinahal. Se tiver em inglês, vai estar escrito Sinahal Subject Heading. Vou clicar ali e vai abrir essa página que vocês estão vendo. E aí eu vou novamente escrever o termo que me interessa a respeito do fenômeno de interesse, que no caso aqui é Primary Immunodeficiency. E vou procurar. O que eu observo aqui? Que essa palavra que eu coloquei, Primary Immunodeficiency, não é um descritor controlado. Ele é um termo não controlado, é uma palavra-chave, mas eu quero, me interessa, porque eu já sei que os estudos se apresentam com esse descritor, ou melhor, com essa palavra-chave, e eu clico, eu marco. Mas só que tem ali também uma coisa que me interessa muito, que é a imunodeficiência combinada grave. Então, vocês podem reparar que para eu navegar numa base, eu preciso ter algum conhecimento, ou melhor, eu preciso conhecer bem o meu objeto de estudo, até para saber quais as... Elisa, só um minutinho, teve um participante que compartilhou a tela sem querer. Mas não está vai ter que não. Você vai ter que... Saiu a sua apresentação, ela interrompeu a sua apresentação. Tá? Compartilha de novo a sua apresentação, por favor, para você continuar de onde você parou. Eu estou no 23, vou fazer isso agora, só um pouquinho. Vê se entrou. Vamos ver aqui. Está rodando para mim. Sim, sim. Vai entrar. Pode abrir a tela do PowerPoint agora. Mudou? Estamos visualizando a tela do PowerPoint. Vocês estão visualizando, Thaís? Sim. Ótimo. Então, voltando. Depois que eu marquei os termos que me interessam, tem ainda próximo, se vocês olharem no final da página, embaixo, em azul, tem próximo. Se eu ficar clicando em próximo, 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 vão aparecer páginas idênticas, semelhantes a essa, só que com mais descritores semelhantes a Primary Immunodeficiency ou Severe Combined Immunodeficiency. Ok? Da mesma forma que com o outro bloco, eu também vou trabalhar aqui com OR. Eu quero tudo que tenha Primary Immunodeficiency, tudo que tenha imunodeficiência combinada grave. No final de tudo, quando eu já estiver satisfeita com os termos que compõem o meu bloco de fenômeno de interesse, eu vou clicar em buscar base de dados, que simultaneamente vai me dar o quê? Os resultados e vai gravar a minha equação de busca. Tudo bem? Vamos continuar. De novo, assuntos Sinahal. Clico lá. Só que agora eu quero o quê? O que eu quero buscar? Termos relacionados aqui à população. Olha, aqui tem os resultados para o fenômeno de interesse. 482 resultados que eu obtive. Eu quero retornar à busca para continuar buscando termos relacionados à população, do meu acrônimo PICO. Se vocês olharem para a esquerda do vídeo, vocês vão ver que tem refinar resultados, limite para textos completos, referências disponíveis, resumo, recorte temporal de que ano a que ano, semelhante à plataforma CAPES. Vocês podem, durante a busca, durante cada bloco, refinar os resultados, ou vocês podem optar em refinar os resultados por último, que foi a minha opção.
Então, vamos lá. Vai abrir a página novamente da Sinahal Subject Headings. Eu vou escrever um termo relacionado à população. Minha população é de crianças e adolescentes. Vou escrever a palavra child, lembrando que a plataforma CAPES indica que se trabalhe sempre em inglês, e essa é uma plataforma americana, né? Então, a busca vai continuar com esse termo relacionado à população, que é um descritor. Eu já sei que é um descritor. Olha, e é de fato um descritor. Eu vou marcar, e o que acontece? Ele imediatamente aparece na janelinha de termo da busca como principal conceito, embaixo de buscar base de dados à direita. Só que eu vou continuar, porque eu quero adolescente também. Aí eu vou adicionar mais termos para a população, procurar termos adicionais. Vou clicar ali, tá bom, cliquei. Olha a janela que vai abrir, novamente a janela da Sinahal Subject Headings. E aí eu vou escrever o que me interessa, que é adolescente. E vou procurar. Olha essa janela aqui. Seus termos de busca selecionados anteriormente estão sendo mantidos. Por que eles estão sendo mantidos? Porque eu cliquei nas bases de dados lá que grava. Mas eu posso limpar. Se eu, sei lá, tiver me enganado, alguma coisa que valha, sempre tenho a chance de limpar. Tá bom? Para não ter que começar tudo do zero, tudo de novo. Então, professora, desculpa, novamente alguém compartilhou a apresentação. Peço para que a senhora compartilhe novamente a sua apresentação. A gente perdeu. Não tem problema, vamos de lá. Por favor, vejam se está aparecendo. Vejam se aparece. Sim, está aparecendo, Elisa. Está aparecendo. Então, relembrando, eu agora estou buscando um termo, mais um termo para combinar com child, criança, e eu escolhi adolescente. Adolescente. Vamos procurar. Vai aparecer aqui a árvore. Olha o que ele diz aqui. Não foi possível localizar. Isso significa que não é um descritor. Não é um termo controlado. Adolescência é. Adolescente não é. Mas ele pode ser usado como uma palavra-chave. E eu vou lá embaixo e clico. Olha o que acontece. Ele migra, ele aparece imediatamente. Na hora que eu clico embaixo, ele aparece nessa janelinha pequena, verde, à direita da tela, em cima, adolescente. Novamente, eu vou combinar as minhas seleções com OR, pelo mesmo motivo, porque eu quero que apareçam independente, não quero que apareça combinados. Pode aparecer estudos só com criança, estudos só com adolescente, desde que com imunodeficiência primária, num contexto de Covid-19. Tá bom. Após terminar o bloco população, que é criança e adolescente, por último, o que eu faço? Clico novamente em buscar base de dados para que a minha string, a minha equação de busca, a minha estratégia de busca, os meus termos conectados com OR sejam gravados. Tá bom? Vamos lá. Olha os resultados, 483.550, porque criança e adolescente descontextualizados de alguma coisa é muita informação, são muitos estudos, não é? Depois eu vou combinar com a AND. Quando eu combinar com a AND, esse resultado reduz sensivelmente. E aí, eu vou para o histórico de busca. O histórico de busca é o espaço onde as minhas estratégias foram gravadas porque eu apertei base de dados. Se eu não clicar ali, não grava. Então, eu vou clicar em histórico de busca e olha o que aparece. Histórico e alertas de busca. Eu posso imprimir o meu histórico de busca, mas, por hora, eu não posso nem recuperar,
as minhas buscas, nem recuperar os meus alertas e nem salvar as minhas buscas ou alertas, porque no momento a Sinarral está fechada para cadastramento. Mas isso deve abrir. Olha, reparem que cada S1, Search 1, Search 2, Search 3, cada S desse é uma busca. Então, a minha primeira busca, Coronavirus Infection or COVID, a minha segunda busca, Severe Combined Immunodeficiency, e a minha terceira busca, minha população, crianças e adolescentes. Eu vou selecionar todas. Eu posso selecionar uma por uma ou selecionar lá em cima. Quando eu seleciono lá em cima, eu seleciono todas, que é o que me interessa. Todas elas selecionadas. E, por último, eu vou buscar com AND, não mais com OR. Eu vou buscar com AND, que é a combinação desses 3 blocos do pico. População, fenômeno de interesse e contexto. Ok, gente? Vamos lá. E agora, olha só, era para ter resultado uma única busca, que seria o Search for, o S4. Por que apareceu um S5 ali? Porque se vocês observarem o S4, ó, o S1 é o contexto, vamos de baixo para cima. O S2 é o meu fenômeno de interesse, são as doenças. O meu S3 é a população, as crianças e o adolescente. O meu S4 é a combinação disso tudo, que resultou em 0 artigos, em 0 estudos, porque realmente é uma combinação que ainda não tem dados. A Sociedade Brasileira de Pediatria e de de imunodeficiência já se pronunciou, inclusive, quanto a isso. Mas, como o meu Smart Text estava ligado, o que esse algoritmo faz? Ele faz uma combinação própria. A máquina consegue agora identificar lá nos qualificadores, lá nos termos, naquele quantitativo de termos controlados, ele consegue fazer uma nova string que não aparece para mim, mas aparece na forma de resultados. E aí apareceram 7 resultados que eu posso exibir. Os 7 resultados que apareceram para mim. Ok? Eu ainda posso eu vou ler, vou clicar no título, se eu clicar no título vai abrir, e aí eu vou ler, vou ver se realmente eu por título e pelos abstracts, se me interessa ou não, ok? E agora a gente vai para as dúvidas, que é o que enriquece, e aí a gente aprende mesmo, né? Hoje foi um grande dia de aprendizado, cada dia é um dia de aprendizado. Com certeza, professora. Bom, então eu vou... Antes, professora, eu combinei com a Priscila. Sim. Que eu ia só responder algumas pequenas perguntas que apareceram aqui no chat, só para ficar claro. Eu vou entrar no chat um pouco aqui porque vocês me veem o tempo todo, não é isso? Sim. Pronto, agora a gente está vendo você em tela cheia. Ah, tá. Mas mesmo quando eu estou na apresentação, vocês me veem, né? Isso, no canto direito. Tá, eu vou voltar para a minha apresentação aqui, já que vocês me veem. Então, gente, com relação às perguntas que apareceram no chat, que não tem ligação direta com a aula. O material e os slides, os vídeos de todas as aulas do nosso ciclo de palestras, eles vão ser liberados no final de todo o evento. Então, quando todas as palestras terminarem, a gente vai disponibilizar os slides e os vídeos, ok? Para ficar claro. O link de presença, ele ainda não foi liberado e a gente vai liberar em breve no chat. Basta fazer um único acesso. Tem gente que está se cadastrando mais de uma vez. Basta um único para garantir a presença, ok? Bom, agora começando as perguntas, professora. Pois não. A Ana Carolina ela perguntou se o acesso ao Sinarral
para quem é ex-aluno de universidade pública, também é pago. A professora Thaís, ela já respondeu, dizendo que a Sinarral precisaria estar logada na instituição. E aí, quem não possui o login institucional, não conseguiria ver essa base de dados. A Rosane Mel... Você ouviu, professora? Está falhando bastante para mim. Pra Desculpa, então eu vou... Não sei. Carol? Eu estou conseguindo ajudar a Carolina bem. Beleza. Vamos lá. Então, professor, o que pediram para a senhora fazer? Pediram para a senhora repetir o processo de acesso ao Sinarral. Ah, o processo da aula passada, é isso mesmo? Não, desse agora. Repetir o acesso ao Sinarral. Isso foi da aula passada, repito, claro, mas isso foi da aula passada. Elisa, eu acho que a pergunta é só sobre os slides iniciais. Sim, isso. Como acessa pelo CAPES, né, via café, lá do início. Vou mostrar. A gente precisa fazer o login. Isso, pela instituição. Isso, está aparecendo, perfeito. Então, olha só, você vai abrir pelo Google Periódicos CAPES, escrever no Google Periódicos CAPES, aí vai abrir essa página. Lá em cima tem acesso café, está rodilhado em vermelho. Esse acesso café é que vai te dar acesso remoto a sua instituição, porque a sua instituição, quando você está na sua instituição, você consegue acessar a Sinarral. De casa, não. A não ser que você se logue na comunidade acadêmica federada. Então, você vai colocar o nome da sua instituição, vai colocar o seu CPF e a senha do seu portal institucional, a sua senha única institucional. Cada aluno da pós-graduação e da graduação tem. Vai se logar. Aí vai aparecer o acesso pela sua universidade, onde está vermelho, marcado com vermelho. O acesso café vai te levar remotamente à sua universidade. Você vai ter acesso a todas as bases pagas que a sua universidade possui, ok? Entendeu? Ótimo. Beleza. Uma vez chegando lá na página da CAPES, você vai buscar por base, como está escrito ali. Buscar por base, escrever Sinarral e enviar. Quando você enviar, vai aparecer todas as bases que têm o nome de Sinarral, que só tem uma. E aí você vai clicar nessa base Sinarral e aí vai abrir essa página, tá bom? E nós trabalhamos nesse primeiro momento. Então, o acesso pela CAPES, ele precisa, para nós conseguirmos acessar a Sinarral, ele precisa estar aberto dentro do seu cadastro, pela unidade federada, né? No caso, nós estamos utilizando o da Unirio, mas pode ser também o da instituição de saúde, que você trabalha como uma opção também. Do hospital, tem. Boa lembrança. É uma opção também que pode ser utilizada. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui que eu tinha visto, da Tainara Colares. O mesmo termo de busca de escritores usado na PubMed pode ser usado aqui também, na Sinarral? Podem sim. Os descritores PubMed, eles são descritores MESH. Ele aceita. Se você entrar direto com os descritores MESH na Sinarral, que são os da PubMed, ele aceita. Pode dar um probleminha ou outro. Por isso é que eu sempre prefiro procurar os heading em Sinarral. Mas ele costuma aceitar, sim. Pode usar, sim. Essa busca inicial que a professora Elisa apresentou, fazendo a busca específica por cada descritor, é interessante quando a gente quer ter certeza de qual descritor que a gente pode utilizar. Porque a Sinarral, ela tem o banco dela, né, que é bem parecido com o da MESH, utiliza o mesmo, mas tem algumas peculiaridades. Então, quando a gente faz essa busca simples, a gente pode ter certeza de quais termos nós vamos utilizar na nossa busca. Diga, Carol, alguma outra pergunta? Então,
Temos ainda algumas perguntas. A Florence, ela perguntou qual a concepção de enfermagem no Sinarral? Eu acho que a gente pode pedir o auxílio da Thaís para acessar a base. O que você acha, Elisa? Sim, Thaís, Com acesso já conectado da Sinarral online. Thaís, está me escutando? Estou escutando sim. Vou compartilhar com vocês agora para mostrar. A página? Ótimo. Boa. Peraí. Porque a Sinarral é uma das principais bases, né, quando a gente fala em termos de busca de materiais sobre enfermagem. Então, é sempre uma referência importante nas nossas pesquisas, né? Vale. Deixa eu só jogar o nursing. Nursing. O nurse, aparecem essas opções, mas a gente pode ir pelo nursing. Achou, Thaís? Aqui, vocês estão visualizando? Sim. Na verdade, se a gente jogar o nursing não aparece como um descritor controlado ou um tesauro da Sinarral. Ele me dá essas opções aqui, né? O nursing. O nursing. O mais próximo é o Nursing Models. Se a gente clicar nesse, que vai falar sobre as teorias, por exemplo, a forma que você tem para visualizar a descrição ou o que isto significa para a Sinarral, tem um balãozinho aqui à direita que vocês estão visualizando, que parece um balãozinho de conversa, que é o Scope Note. Vocês vão abrir o Scope Note e o Scope Note vai dar para vocês uma nota explicativa, que é aquela definição que vocês viram no DEX e na MESH. Clicando na palavra, além disso, vocês conseguem visualizar aquela raiz hierárquica, que foi como a gente ensinou para vocês, tanto para buscarem um termo na DEX quanto na MESH. Então, vocês devem jogar, como as professoras falaram, digitar o termo mais próximo de um termo MESH e verificar se ele é um tesauro na Sinarral. E aí vocês cliquem no próprio termo ou na página inicial, nesse balãozinho aqui, e ele vai dar a definição para vocês do que significa esse termo. Vocês vão ler e ver se é apropriada a pesquisa de vocês. A outra coisa também, Thaís, é que a nursing é um subheading também, ele é um subtema. E a gente busca, fazer a busca em inglês pela abrangência, né? A gente sabe que, como língua de pesquisa, o inglês é a língua base. Então, mesmo que o artigo esteja em mandarim, mas ele vai ter pelo menos o resumo e também os descritores em inglês. Então, dentro da Sinarral é permitido fazer a busca em português, mas muito provavelmente a quantidade, né, de artigos em geral vai ser bem menor. Sempre a orientação é que a gente faça primeiro em inglês. Outra pergunta que surgiu, que a Florence fez também, foi como consigo identificar qual a concepção de infecção no contexto Covid-19? Não sei se existe esse termo conjugado dessa forma, infecção no contexto de Covid-19. Eu vou ter que separar por termo e ver no Scope Note o que cada um deles significa, para saber se é aquilo mesmo que me interessa. Sabe por que eu digo isso? Porque, por exemplo, criança hospitalizada não é hospitalizado child, é institucionalizado child. E eu fui saber disso quando eu precisei trabalhar com criança hospitalizada, que é institucionalizada, que para nós, aqui em português, seria uma criança encarcerada, alguma coisa que o valha, enfim. Covid-19, teria que buscar. A gente poderia buscar Covid-19 no contexto, como que a professora perguntou? Infecção no contexto de Covid-19, não foi isso? Isso. Teria que trabalhar infecções
e Covid-19, a não ser que exista esse termo. Talvez tenha, viu? Talvez tenha esse termo, ô Thaís, se você pudesse ver aí. Infecções no contexto de Covid-19 ou infecções por coronavírus. Vou compartilhar a tela com vocês. Coronavírus infection. Aí tem o coronavírus infection, né? Coronavírus infection, exatamente. Isso. Poderia ser uma opção. Aí tem que ver no scope note. Como visualizando? Representa a infecção, o coronavirus infection. Que isso aí é uma definição. Você está visualizando, Elisa e Priscila? Sim, sim. Aqui, sim. O scope note para coronavirus infections. Lê para mim, por favor. Virus disease caused by coronavirus genus. É um vírus que causa... O gene do coronavírus é uma doença viral, né? Doença viral causada pelo gene do coronavírus. Isso. Teria que combinar como você fez com o Covid-19. Foi exatamente esse passo que você fez no início da aula, Elisa. Senão fica muito abrangente. Sim. Bom, outra pergunta, professora, foi o seguinte, se a Florence também perguntou, se child e adolescent é um descritor ou um subject headings? Só aproveitando para verificar que na imagem faltou um F. Gente, peço para que fechem os microfones, por favor. Pode repetir a pergunta? Claro, professora. Se child e adolescent é um descritor ou um subject headings? Child é um descritor, ou seja, um termo controlado. Adolescent não é uma palavra-chave, pelo menos no contexto sinarral. Teria que ver, teria que confirmar se no MESH é igual. Mas na base sinarral, adolescente não é um termo controlado, não é um descritor sinarral, é uma palavra-chave, mas que pode ser usada sem problema nenhum. Perfeito. A próxima pergunta, professora, da Giovana Rosário, foi: como faço para pular da busca do contexto para fenômeno e depois para a população e continuar salvando os anteriores? É porque ela não pegou, ela vai pegar isso quando tiver a aula na mão, não é? Você sempre vai ter... Deixa eu voltar lá. Tá me vendo ou não? Tá vendo a minha página ou não? Estamos vendo você. Estão vendo a mim, ok. Então, Elisa, enquanto isso, eu vou aproveitar só para complementar a sua fala em relação ao adolescent, que é o termo, né, de busca. Ele realmente ele exclusivo, a gente não acha nada. A gente acha ele junto com, por exemplo, comportamento do adolescente, paternidade. Então, existem outros termos associados. A palavra adolescence existe também, mas o adolescente, em inglês, só tem associado a outras palavras. Sim. Que também, se for interessante, poderia clicar, viu? Isso é um exemplo. Existem inúmeras formas de se chegar a resultados muito semelhantes. Essa é uma delas. A pergunta, então, é como é que eu pulo de um bloco para o outro, não é? Então, se eu estou trabalhando agora, por exemplo, com o contexto, eu comecei de baixo para cima, não segui a ordem P, I, C, O. Eu trabalhei ao contrário, CO e P. Então, se eu começo agora com contexto e vou montando as palavras, para montar os termos, eu procuro em termos adicionais. Como está aqui, está vendo? Vocês estão vendo ou não? Sim, sim. Estamos vendo. Lá embaixo. Para montar, uma vez que eu esteja na página Sinarral Headings, para montar as palavras, os termos de cada bloco, eu procuro termos adicionais. Termos adicionais. Depois que eu já concluir todos os termos que me interessam,
que é o caso aqui, ó, eu já tenho coronavirus infections e já tenho Covid-19. Agora que eu já tenho esse bloco prontinho, eu vou buscar base de dados. Esse buscar base de dados, na realidade, é gravar. Eu estou gravando esse primeiro bloco. Aí eu vou para o próximo. Como é que eu vou para o próximo bloco? Porque a página da Sinarral, ela tem esses assuntos Sinarral em cima. É só você clicar. Esse assunto Sinarral vai estar o tempo todo na página. Aqui não está aparecendo porque eu ampliei. Essa página aqui está ampliada. Você está vendo só de resultados para a Covid para baixo. Mas em cima dessa página, em cima desse trecho que eu recortei para vocês, tem isso aí, nova busca, publicações, assunto Sinarral, entendeu? Aí eu clico em assunto Sinarral. Aí ele vai abrir a página novamente, que é essa daqui. E aí eu vou escrever tudo que eu preciso. Agora eu vou para o segundo bloco, que é o fenômeno de interesse, são as doenças. Vou procurando, ó. Tá vendo? Marco tudo que eu preciso, ele vai migrar para lá, eu vou novamente e gravo. Vamos falar essa palavra aqui, gravo, onde está escrito buscar base de dados. Quando eu gravo, ele me dá o resultado e, simultaneamente, a possibilidade de retornar a busca para o meu outro bloco, lá em assunto Sinarral, lá em cima. Viram? Sim, agora. Vamos fazer o seguinte. Era isso? Era isso. Eu tenho que abrir, a cada vez eu tenho que abrir o Sinarral Subject Headings, que é a mesma coisa de assuntos Sinarral. A cada vez eu preciso fazer isso. Quando eu concluo essa busca nos assuntos Sinarral, aí, o que eu faço? Vou lá para gravar em buscar base de dados. Esse buscar base de dados é um termo que eles poderiam botar gravando, alguma coisa assim, buscar base de dados e gravar a estratégia de busca, poderia ser de outra forma escrito ali. Elisa, só para finalizar esse pensamento, você poderia apresentar o slide com as strings? Posso. Aquele do S1, S2, só para complementar o que você está falando, que essa parte é super interessante, porque cada um desses é uma corda, né, que chama em português, S1, S2, S3, é uma corda de busca. Quando a gente faz uma busca só com um termo único, as chances da gente achar realmente o que a gente busca são menores. Então, essa string, ela permite que a gente amplie, mesmo com termos que não são descritores, né, que não são termos controlados, que a gente amplie a nossa busca e tenha mais chances de achar o que a gente procura. Então, ela constrói para cada parte da estratégia PIPO essa string, e depois no S4 e no S5, ela faz a união de todas essas partes. Então, toda a sua pergunta de pesquisa é respondida a uma. Quer dizer que você pode ler separadamente, fazer a busca especificamente por cada uma dessas S1, S2, S3? Pode também, mas vai ser uma busca muito mais demorada. Então, são estratégias que a gente pode estar utilizando para otimizar a nossa busca também. É muito interessante, né, que a Sinarral, ela permite essa conexão de strings. Eu acho que vale a pena, embora eu particularmente trabalhe com a busca avançada. Mas isso não invalida absolutamente a busca básica. Eu acho que ela é bem sistematizada. Você vai... E para usar a estratégia PICO é bem interessante também. Perfeito, professora. Tem algumas perguntas, mas assim, vamos dar continuidade e a gente termina no próximo bloco. Uhum. É porque já são 5 horas, né? Isso. Vamos lá? Bom, agora a busca avançada. Abre essa página, quando eu clico em busca avançada, abre essa página. E eu já posso começar naquela primeira janelinha a escrever as palavras que me interessam. E o recurso de autocompletamento é uma oferta da base que ajuda bastante na busca. Ó, quando eu começo a escrever
children. Isso aqui é um recorte que eu fiz daquele primeiro campo, viu? Eu fiz esse recorte para mostrar que quando eu escrevo a palavra children, olha o que acontece. Professora, só um minuto. Elisa, Pois não. pode compartilhar a sua tela novamente, por favor? Por quê? O que houve? De novo? Que ela foi desabilitada. Isso. Tá bom, vamos lá. É bom que a gente vai ficando muito experimentado, né? Foi ou não? Espera aí, ainda está aparecendo... Pronto, agora foi. Foi? Foi. Então, com o recurso de autocompletamento, já vai aparecendo as outras possibilidades, os outros termos que eu posso ajuntar a children. E olha, children, or adolescents, or youth, or child, or teenager. E eu elegi essa stringzinha, essa pequena corda. Eu elegi e ela vai aparecer lá em cima quando eu clicar. E do lado, eu posso também escolher o campo que eu quero que apareça esses termos, como lá na base de dados Sinarral. Se é só no título, se é no texto todo, se é no resumo, no abstract, só para vocês saberem que existe essa possibilidade, ok? Eu gosto de trabalhar com todo o texto. A não ser no início. Mesmo no início, eu prefiro trabalhar com todo o texto e só ler os títulos e resumos conforme vai aparecendo nas revisões, viu? Estou me referindo às revisões. Bom, então eu cliquei, ficou lá gravado, e aí no meu segundo campo, eu vou trabalhar com o meu fenômeno de interesse, as doenças. Primary immune. Quando eu coloco aquele asterisco se chama truncamento, né? Tudo que vem depois de imunodeficiências, vai ser recuperado. Então, o truncamento me dá essa possibilidade. Eu mantenho esse radical e tudo que vai aparecer depois vai ser incluído. Sendo que eu sei o que vai aparecer depois, tá vendo? Olha no exemplo de baixo. Imunodeficiência, disease, disorders, diseases. Só que, quando eu estou trabalhando com o meu fenômeno de interesse, que são as doenças, eu vou usar OR, porque eu sempre tenho opção de escolha. E no caso de imunodeficiência, eu ainda poderia colocar not HIV, or AIDS, or... porque não é esse tipo de imunodeficiência que eu me refiro quando eu falo de imunodeficiência primária. Tá indo? Se eu quiser aumentar o número de campos, é só clicar naquele mais ali, viu? E vai aparecendo quantos campos eu quiser ou precisar. Infinitamente. Por isso é que eu posso ter cordas gigantescas, strings enormes, equações de busca grandes, com vários termos. E, por último, o contexto, eu comecei por Covid-19, e olha o que apareceu. Quando eu comecei a digitar, ele já me deu essa pequena string relacionado a esse contexto, a esse termo do bloco de contexto. E aí eu cliquei ali. E depois eu vou buscar resultados. Apareceram 801 resultados lá em cima, tá vendo? Eu optei por relevância, porque também eu posso, por autor, por ordem cronológica, sempre eu posso escolher a forma como eu gostaria que aparecesse. Eu posso refinar esses resultados. É muito autoexplicativo. Se eu mexo se eu mostrar mais, vai aparecer uma página bem grande, com todas as possibilidades de refinamento, viu? Mas eu também posso mexer aqui nesse cluster da esquerda, se eu quiser. Mas eu sempre prefiro trabalhar com mostrar mais e clicar direto lá na página que vai abrir. Vai aparecer essa página aqui em algum momento. Eu posso trabalhar pelo assunto principal, idioma, idade, sexo, a geografia, tipo de publicação, enfim. Eu tenho toda uma possibilidade de refinamento que eu considero bem simples, né? Você
clica e ele vai te dar as possibilidades e ali você apresenta o que te interessa. E eu vou para o histórico de busca. Novamente, eu vou para o meu histórico de busca. Olha, os resultados foram 801. Ele apresenta aqui do lado a corda, mas está incompleta aqui. É mais interessante ver no histórico de busca. Olha, por que apareceu só um? Apareceu só um, não é? Porque eu só fiz uma busca direta. A busca avançada tem isso. Num só momento, você consegue um search, uma busca única. Tá vendo ali as conexões AND e OR? Ele mesmo coloca o OR em minúscula. Isso é uma peculiaridade da base. Ele coloca o AND em maiúscula e o OR em minúscula, diferentemente da plataforma CAPS. Esses detalhes é só para saber que você está na busca avançada, que você está numa interface com a EBSCOhost e que a tua base de dados é esse narral. Editar é muito semelhante àquele mostrar mais. Quando eu clico em mostrar mais e quando eu clico em editar, é muito parecido, viu? Ah lá, é nessa página que está. Ó, editar e mostrar mais são semelhantes, e agora que ela vai aparecer. Olha ela aqui. Tudo que eu gostaria de refinar se encontra nessa página. Qual é o subconjunto de revistas científicas, subconjunto geográfico, tipo de publicação, sexo. Ainda tem alguns itens de gravidez, pacientes internados, paciente com alta, faixa etária. Tem um item que não apareceu aqui, peço desculpas, se a enfermeira é autora. Thaís, se você pudesse já ir abrindo nessa página, viu? A enfermeira como autora, para mostrar depois para eles. Só um minuto, vou localizar aqui. Tá, é nessa sequência, é só clicar ali, ó, em editar, ou mostrar mais, tanto faz, qualquer situação que vai aparecer, porque são os mesmos, basicamente são as mesmas opções, ok? E lá os termos da busca lá em cima, que muito bem lembrado por Thaís e por Priscila, isso precisa ser recortado e guardado, porque eu preciso, no caso das revisões, apresentar a minha estratégia de busca, e ela é resumida ali, nos termos da busca, em vermelho, lá em cima, à esquerda do vídeo. Como eu já tinha dito antes, recuperar buscas, recuperar alertas e salvar buscas precisa estar cadastrado na EBSCOhost, e no momento não é possível. Está vendo aquela bolinha vermelha rodeando um quadradinho cor de abóbora? Eu vou ampliar, porque aquilo ali significa uma criação de alerta. Isso independe de cadastro na EBSCOhost. Eu vou ampliar ele aqui, tá? Ó, ele está ampliado. Quando eu quero criar alerta, é só determinar a frequência, o formato que eu quero. A string já fica gravada, a corda, né? A estratégia de busca. E eles vão enviar para o meu e-mail toda vez que aparecer alguma coisa interessante com esses termos, com essa combinação, com essa conjugação de termos, tá bom? E no final me apareceram, olha, peraí, foram 801 resultados. Aqui do lado, no cluster à esquerda, você vê que eu coloquei um limite para data de publicação. Eu coloquei 2020 e 2020. Isso já praticamente zerou, diminuiu muito, 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 muito o quantitativo. Claro, porque se trata de Covid-19, alguma coisa que é pós 2019, principalmente de março de 2020 para cá, mas realmente não existe nada ainda considerando a conjunção de Covid-19 e imunodeficiência primária em criança, tá? Não há. Então, resultou em 2 resultados. Eu quero salvar essa string.
E terminou, gente. Dúvidas? Vou retomar as dúvidas. Estão me ouvindo? Sim. Perfeito, professora. Vamos retomar as dúvidas, sim. Bom, vou retomar as dúvidas que a gente parou ainda do bloco anterior, tá certo? Pode ser. Perfeito. Perguntaram no bloco anterior, a Letícia Gonçalves perguntou se cada S do histórico é aquele ponto que quero do acrônimo PICO. É o ZERSH 1, o 2 e o 3. O 1 equivalente ao contexto, lembra? O 2 equivalente ao fenômeno de interesse, estou procurando aqui. E o 3 equivalente à população. Eu escrevi ali pequenininho para poder, aqui. Foi de baixo para cima, né? Que você fez tá vendo aqui o PICO? Estão vendo ou não? Acho que tem no slide anterior, que você está mostrando agora. Ele quer do agora, do atual? Achei, está perfeito aqui embaixo. Achou? Isso. Eu coloquei ali justamente para indicar que cada acrônimo desse, cada letra dessa que corresponde a um grupo de termos, está inserido no S1, S2 e S3. É isso mesmo, a pergunta dele já foi a resposta, né? Perfeito. A Florence, professora, perguntou qual a influência dessa estratégia de busca indicada, /comentada, numa outra estratégia? Se utilizando a estratégia de busca em outros tipos de base, como Medscape, Cielo. Olha só. Por exemplo, na PubMed, na Medline, tem algumas bases que tem, inclusive, o formato PICO pronto. A Cochrane tem pronto. É só você ir no P, no I, só que lá eles usam o PICO. É Population, Intervention, Comparison e Outcome. Eles trabalham com essa forma. E é só você preencher do lado e colocando os termos relativos a cada letra ou a cada bloco de termos. Já prontinho. Perfeito. Agora, a Sinahal não tem isso, mas você pode fazer dessa forma como eu demonstrei, que também se chega lá, mas não tem nada indicando que se tem essa possibilidade de trabalhar o acrônimo PICO. Outras bases. Mesmo que não tenha pré-pronto, como tem na Sinahal, é interessante que a gente construa uma tabela e organize esses descritores, para a gente definir o que vai ser utilizado como descritores para a população, o que vai ser utilizado para cada parte. Aqui, ó, tá vendo? Então, é sempre importante deixar organizado. Quando você quiser, Elisa, a página está aberta para você mostrar onde pode selecionar a enfermeira como primeira autora. Quer que eu compartilhe? Como é? Desculpa. Você queria mostrar na própria Sinahal, na edição dos detalhes, como selecionar a enfermeira como primeira autora. Sim, porque tem muitos critérios de inclusão em revisões que se refere justamente ao enfermeiro como autor. Quer que eu compartilhe a página para você mostrar? Compartilha sim, eu acho que vale muito a pena. Compartilhou aí? Está aparecendo. Está em Thaís, né? Está visualizando, Elisa? Espera aí, só um pouquinho. Aqui nesse item aqui, tem primeiro autor, é enfermeira. Primeiro autor é enfermeira, isso. Qualquer autor é enfermeira. Isso é bacana, né? Também, Thaís, você pode subir um pouquinho para cima para a gente dar uma olhada nos outros filtros? Essa questão do tempo, pode descer um pouquinho, por favor, Thaís? Só para mostrar a parte do tempo. Isso. A data de publicação também é um outro filtro muito interessante. Por exemplo, quando a gente fala em Covid-19, a gente entende que as publicações começaram no final de 2019 e 2020. Então, interessante é fazer essa restrição temporal também. Vários termos, conceitos,
estudos já têm uma marcação temporal que é interessante a gente deixar já delimitado para a gente não fazer uma busca insana, né, de décadas atrás sem necessidade. Exatamente. Então, é sempre importante também dar uma olhada nesses filtros. Não, por exemplo, limitar resultados em relação a texto completo e resumo, eu não recomendo, porque a gente pode buscar outras estratégias de conseguir esse texto completo, e às vezes são artigos importantíssimos, e quando a gente limita a nossa busca, a gente acaba perdendo esse material. Mas tem vários filtros que são super interessantes e que a gente recomenda vasculhar e olhar todos para ver exatamente o que mais se aplica à sua pesquisa, né? A sua pergunta de pesquisa. Isso aí. Outra pergunta? Posso fazer outra pergunta? Pode. Eu posso retornar para a apresentação? Pode. A outra pergunta, professora, da Letícia foi: qual a diferença entre pesquisar em nova busca ou pesquisar em assuntos Sinarral? Boa pergunta, sabia? Parece, quando você está fazendo, parece uma pergunta que não é tão relevante, mas é sim. O problema é que se você clicar em nova busca, ela vai zerar tudo para trás e vai começar tudo de novo, tá bom? Então tem que ter cuidado. Você tem que, quando você estiver trabalhando, em assunto Sinarral. Clicou em nova busca, zerou o anterior. E se você não tiver logado na EBSCOhost, você perde a sua busca anterior. Abaixo do local onde a gente digita qual vai ser o descritor, tem escrito histórico de busca. Então, se a gente faz nova busca, as chances de se perder esse material, né, e todas as buscas já feitas anteriormente são grandes. São grandes. Da mesma forma que a gente também pode utilizar essa pasta para salvar, depois que nós selecionarmos os artigos que nos são interessantes. Então, lá no canto superior direito, tem um desenho em amarelo de uma pasta, como a professora Elisa mostrou. E aí, dentro dessa pasta, vão ficar os artigos que nós selecionamos. Se nós não tivermos salvo, né, como foi o cadastro que ela mostrou pela EBSCO, a gente precisa imediatamente, após selecionar os artigos, fazer a transferência, seja para uma base de dados de referência referências como EndNotes, ou gerenciador de referências, meu espaço. Isso, no meu espaço também, que a gente já explicou como faz esse cadastro, né? Ou Sim. Também a gente pode enviar por e-mail, que é uma outra opção. Isso, para o próprio e-mail, para o próprio e-mail, ou salvar. Então, o ideal é, depois que colocou na pasta, salvar esse material para não perder. Porque se baixar, cair a internet, qualquer coisa, a gente perde esse material todo de busca. É verdade, perde mesmo. Se cair a internet, perdeu, tá? Ele não salva. A gente tem mais alguma pergunta? Acho que dá tempo de mais uma pergunta, né, para a gente finalizar. Olha, são 7h24. Por mim, está tudo bem, não tem problema nenhum. A gente ainda tem mais algumas, professora. Professora a Tainara e Priscila que sabem. Vocês que sabem. Eu estou aqui com a lista de perguntas. Por mim, está tudo certo. Vamos lá. Perguntaram se... a Tainara perguntou quando se realiza uma pesquisa, o ideal é só fazer por uma base de dados ou o correto é fazer em todas? Não, em várias bases. Inclusive, Perfeito. Mais de uma base. Não adianta exagerar, porque você vai ter vários artigos repetidos. Já tem algum material de estudo sobre isso. O quantitativo ideal de bases. É um quantitativo em torno de 3 a 4 bases, porque depois elas começam a repetir os estudos, e você vai ter um número imenso de estudos repetidos na hora de fazer o seu fluxograma de estratégia de busca. Vai estar lá aquele monte de material repetido. Agora tem que ser as bases certas, né? Se você é enfermeiro, precisa buscar na Sinarral, que é um grande acervo, como nós vimos. Muito bom. Perfeito. Perfeito, professora. Acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu responder a maior parte das perguntas.
Vamos finalizar, que a gente já está avançado no tempo. Nós tivemos alguns problemas técnicos no início, mesmo assim, a gente já se estendeu bastante. Então, agradecendo a participação de todos. Tem o último slide do próximo dia, né? Isso aí, estou compartilhando ele agora. Agradecer a professora Elisa por compartilhar todo o conhecimento dela conosco. Foi uma ótima tarde. E algumas perguntas que tenham ficado, a gente pode tentar retomá-las no próximo encontro, dando complementação com as outras bases de dados. Perfeito. Muito obrigada, professora Priscila. Eu que agradeço. Muito obrigada, professora Elisa. Professora Thaís, foi ótima a nossa tarde. Nos vemos na quarta-feira, então. Isso aí, nos vemos quarta com os temas Linux e BVS às 16 horas. Um abraço a todos. Gente. Até a próxima.